Yeah! Viemos realizar o sonho do Dom de conhecer um local muito especial para a história do cinema. Bem, tudo começou quando eu fui a uma exposição no MIS, em São Paulo, há uns 5 anos atrás, no qual eu vi vários acessórios do estúdio do Méliès, Georges Méliès, e inclusive uma planta no qual mostrava exatamente onde era o ponto, que é exatamente nessa rua. Eu encontro até a outra avenida lá. Era um quarteirão inteiro, uma quadra inteira, né? Depois então, a gente bota a foto da planta. Eu vi um dia essa planta e fiquei pensando, será que um dia eu vou chegar nesse ponto? E eis que chegou o dia, né? A gente está aqui em Paris, fazendo esse tour todo por Paris, então não deixei de pegar essa fotografia, imprimir e trazer para ver onde realmente era. Quando chegamos aqui, a gente percebeu que era numa cidade vizinha a Paris, não era dentro de Paris propriamente dito. Como é o nome da cidade? Montreuil. É uma cidade que na época era uma cidade industrial, como acontece muito no Brasil. Pelo que a gente pesquisou, era uma cidade com a movimentação muito mais industrial. E hoje a gente nem percebe tanto essas indústrias, pelo menos se elas estão aqui, elas estão em outro lugar, porque a cidade é muito charmosa. E a gente percebeu que a cidade tem uma atmosfera incrível, assim, meio que respira bem, bastante cultura, né? Como Paris também, mas assim, é uma cidade bem aconchegante, muito próximo de Paris, dá para vir de metro, como a gente vai 50 mostrar, minutos. Vai deixar todas as descrições para quem quiser chegar aqui também para conhecer, e vale super a pena vir, é um lugar muito aconchegante, bem legal para conferir. Bem, o que na verdade vocês vão encontrar aqui não vai ser justamente o estúdio, que não existe mais. Segundo, lá em São Paulo, quando eu li na exposição, o estúdio tinha sido totalmente destruído, e na verdade não sobrou nada, só alguns galpões aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás, que inclusive hoje, por acaso, tem uma associação cultural, que ao mesmo tempo nessa associação tem um café, qual você pode visitar, tem os horários, claro, da abertura do café. Se você quiser visitar o espaço, tem que saber dos horários. Nós vamos deixar também aqui na descrição e algumas informações a mais. Tendo festa ali, viu, de jazz, ó. Dá pra perceber ao vivo. Vamos já lá. Vamos já lá conferir. Então, é uma cidade que respira uma cultura, assim, muito interessante. Então, vou dar um rolê aqui com vocês aqui no entorno do quarteirão, pra gente dar uma olhadinha, hein? Mas eu quero primeiro pegar aquela banda ali tocando. Vamos lá. Vamos só ver a banda passar, agora vamos voltando aqui pro processo. Então a gente tá aqui na esquina da François Debourg, né? E para lá fica a Avenida Presidente Wilson, certo? Então todo esse quarteirão aqui que vocês estão vendo, começando exatamente aqui, nessa ponta aqui, né? Até o final da outra avenida, era tudo o estúdio do Méliès. Eu vou fazer um tour com vocês aqui. A Cláudia tá com um mapa no qual eu um dia bati uma foto. Esse é o mapa, né? Ele tá meio desfocado, mas vou tentar focar aqui, pronto. Esse é o mapa. Mas dá para ter uma noção do espaço. Aqui o nome da rua, François, e aí até essa outra rua aqui chamada Avenida Presidente Wilson. Então todo esse espaço aqui era o estúdio Méliès, incluindo a sua casa e os jardins e vários armazéns, hangares que ele guardava as coisas e fazia sua produção, certo? Planta da propriedade Georges Méliès. Então a gente está exatamente na rua que dava toda a propriedade do Méliès, de uma ponta a outra. Então eu vou até mais ou menos ali à frente, que é onde tem uma placa indicando que foi exatamente o estúdio dele. Era tudo isso. Dá uma virada aqui para vocês verem. Essa casa, exatamente esse prédio onde vocês estão vendo aí, é exatamente onde eram os estúdios Méliès, até lá o final da rua, tudo isso. Continuando aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês a placa onde tem falando oficialmente onde é o estúdio do Méliès. Podemos dizer assim, o pontapé inicial na indústria cinematográfica. O cara foi um visionário, ele teve uma visão além das possibilidades da época.
E por acaso estava na primeira sessão exibida aqui na Europa de cinema, pelos irmãos Lumière, né? Então ele viu, achou fascinante, ele já trabalhava como ilusionista lá com Houdini e gostava dessa área, então ele foi o cara que misturou a magia do cinema, a brincadeira de fazer trucagens, fazer cortes, fazer sobreposições nos filmes dele, aliado à genialidade que ele tinha de fazer desenho na época, de construir maquinários e fazer desenhos e todo o storyboard. Podemos dizer até que o Méliès foi um dos primeiros caras assim a construir storyboards, porque ele realmente planejava todo o filme do começo ao fim, todos em desenho, né? Então podemos dizer que ele foi assim o antecessor dessa profissão de storyboarder. E o Méliès não só foi importante por tudo isso, mas como foi o cara que realmente plantou essa ideia de construir um estúdio para filmar, né? Para filmar, para conceber história, narrativas, usando muito da ficção científica, né? Na ficção científica até essa época, no finalzinho do século XIX para o século XX, era contada mais ou menos na literatura, não tinha grandes possibilidades de fazer filmagem. Então Méliès pegou justamente a questão do filme e transformou nisso. Então, aqui é um local de encontro de artistas. A gente tentou entrar aqui e não conseguiu, foi lá mais pra frente, né? Mas enfim, continua sendo um espaço de artistas, ainda bem, né? E em Montreuil tem uma relação que se dizem que é as cidades dos estúdios, porque aqui não só tinha o Méliès, mas logo em seguida os irmãos Pathé formaram um estúdio para fazer, né, para construir seus filmes, companhia cinematográfica, que existe até hoje muito forte aqui na França. Inclusive nós estamos hospedados muito perto da escola do Pathé, dos estúdios Pathé de cinema. O Méliès e o Pathé têm uma relação muito próxima, porque depois que o Méliès faliu e foi montar a História Verdadeira, que passa lá no Cabret, que ele montou uma lojinha de consertar brinquedos, de vender brinquedos, foi lá em Montparnasse. Então o Pathé comprou esses estúdios e começou a rodar alguns filmes, fazer algumas coisas aqui. Mas não deu muito certo, não sei o porquê, no final das contas. Acabou sendo vendido o terreno, enfim, e foi destruído, como eu já falei, demolido, quando começaram a fazer residências. Pouca coisa sobrou dos estúdios Méliès, poucas roupas, poucas estruturas sobraram. O Méliès falido, já triste, porque não tinha dado grande sucesso os filmes dele na época. Ele começou a queimar os filmes e começou a vender, sim, foi distribuído ou vendia, e começaram a vender em feiras, pequenas feiras pela Europa. E consta a lenda, não sei se isso é verdade, mas que alguns filmes deles foram vendidos para indústrias de sola de sapato, e esses filmes foram transformados em sola de sapato para os soldados da Primeira Guerra Mundial. Se isso foi verdade, se isso é lenda, não sei. Sei que toda vez que você põe alguma coisa para estudar sobre Méliès, sobre a biografia dele, falam sobre essa lenda. Enfim, eu vou dar um panorama geral aqui no quarteirão, certo? Para mostrar para vocês mais ou menos, mas o que realmente sobrou, o que significa o maior significativo, ainda bem que a prefeitura colocou isso daqui, para dizer, senão a gente não achava mais. Hoje aqui no local é uma associação cultural, né? Até de vez em quando a gente está aqui fazendo essa filmagem, de vez em quando fica passando alguns artistas, dá para perceber, com instrumentos musicais. Ela funciona aqui em determinados dias da semana, não são todos os dias, então se você quiser visitar, você vem exatamente no dia específico, vê lá no linkzinho, que é muito fácil de achar, o site deles, o dia e horário, e funciona ao mesmo tempo um café também, que tem dias e horários certos de abrir. Acho que vale super a pena vocês dar uma passada aqui por Montreuil, porque além de ser uma cidade pacata, gostosa, não fica naquela confusão de carro lá de Paris, no centro de Paris, mas que em 50 minutinhos você chega aqui, como a gente já deu o toque, né? Você pega uma linha de metro, direto vai estar aqui. Não só dos estúdios, mas teve uma pessoa que é natural dessa cidade aqui, que é Émile Renault. Ele foi a primeira pessoa aqui no Ocidente, diga-se de passagem, para a gente não ficar dizendo que é só o Ocidente que fazem as coisas, que constrói as coisas.
mas que no Ocidente foi uma das primeiras pessoas a construir uma estrutura, um mecanismo no qual fazia uma animação, né, o paraxinoscópio. Então ele foi a primeira pessoa que, quando a gente começa a estudar cinema de animação, alguma coisa relacionada à animação, a gente para nesse nome, no Émile Reynaud, certo? Ele é dessa cidade também, de Montreux, e ele nasceu aqui, não morou muito tempo aqui, mas ele é dessa cidade, então a cidade considera como se fosse filho daqui, né? Claro, e uma figura mega importante para o cinema de animação e para o cinema mais adiante, né? Tá vendo? Caiu. Tá vendo? Caiu, vai. Vamos mais pra frente. Vai correr. É o café da associação, né? O café e uma livraria ao mesmo tempo. Poli La Paloé. E possivelmente é um galpão que não é da época do Méliès, mas mas podemos dizer que aqui ficava um dos estúdios do Méliès, exatamente aqui nesse ponto. Então também fiz a atmosfera aqui. E sem contar que é uma cidade, não venha só pelo fato, mesmo se você, assim, não sei quem é o Georges Méliès, vinha só para conhecer, porque vale a pena você sair daquele circuito turístico de Paris, né? Vale super a pena. Então aqui, a casa, todo esse quarteirão fazia parte do Méliès, dos estúdios. Pelo que dizem a história, pelo que dizem na placa, essa casa não é a do Méliès, ela foi destruída, mas podemos dizer que ela ficava nessa área aqui. Então vamos seguindo aqui para frente. Então até lá ao fundo, né, onde está passando aquele carro, onde tem um sinal lá, é que terminava a propriedade do Méliès. Lá é a Avenida Presidente Wilson, certo? Então o Méliès, os estúdios vinha lá de trás, pegando um pouquinho nessa François de Bourgh até chegar ali na Presidente Wilson, certo? Toda essa estrutura, todo esse terreno aqui era do Méliès, né? Não é nada pequeno. Não é nada pequeno, viu? Bem grande, é bem grande. Tem que olhar a área no mapa. O mapa tá aí, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês o plano. Como diz a Cláudia, se curtiu, dá um like. Se gostou, pergunta como é que nós chegamos aqui. Nós também, além disso, nós vamos colocar nas descrições as informações como é que a gente chega aqui no Montreux, certo? Mas dá uma curtida, pergunta alguma coisa a mais das sensações que a gente teve aqui sobre a cidade, que é uma cidade muito fixe, ok? Então vamos seguindo aqui, voltando para a confusão de Paris. Magnifique. Elle est bien, c'est là, elle est bien. Ça, c'est une belle fin, mets ton piano.